Muito bem, continuando o estudo da lição número 10, a parte do domingo fala sobre o livro da aliança e também o sangue. Deus, ele, quando nos olha, Deus, ele tem compaixão de todos nós. Ele sabe que nós temos uma natureza humana que é extremamente falha. Então Deus deseja que nós tenhamos um bom relacionamento com Ele. Para isso Ele coloca a sua palavra à nossa disposição como sendo assim a voz dele para que possamos colocar nossa vida em harmonia com sua vontade. E Deus ainda colocou um parâmetro para que nós possamos guiar nossa vida. Ele colocou o código da aliança para que nós possamos transformar a lei de Deus em algo prático para a nossa existência. Por isso, nós não podemos assim ter medo das lutas, porque Deus é um Deus presente, um Deus que nos ajuda. Um incidente ocorrido numa batalha da Itália mostrou como o rei Vitório III, ele era assim um rei que estava sempre presente junto com seus súditos e junto com seus soldados. Ele participou de uma guerra, mas de repente ouviu-se o estampido de um tiro e um oficial caiu mortalmente ferido, sangrando muito, pois um moço, um rapaz, um soldado, viu o oficial que fazia sinais para ele chamando. Aquele moço então rastejou onde estava o oficial e o oficial disse: olha, pegue essa bolsa e leve para minha família e diga que eu os amo e você agora foge pela tua vida. O moço disse: não, tenente, eu não vou lá, é o senhor aqui. Então colocou o tenente sobre suas costas e rastejando, ele com dificuldade tentava levar o tenente para uma trincheira. Alguns fuzileiros navais passaram e gritaram para o moço: salva a tua vida, o tenente não vai durar muito. Ele disse: não vou fazer isso. E arrastou o tenente para a trincheira com grande dificuldade. Ele de longe viu os caminhões do exército dele indo embora, os soldados subindo dos caminhões, os caminhões indo embora. E para desgosto dele, o carro do rei também se afastou. Ele disse para o tenente: tenente, estamos perdidos. Até o rei foi embora. Quando ele disse essas palavras, sentiu uma mão forte tocando no ombro dele. Quando ele se virou, era o rei Vitório Emanuel III. Disse: o seu rei está aqui. O carro foi embora, mas o rei está aqui. Vamos, soldado, coloque-se em posição e nos defenda, porque no final da tarde um caminhão vem nos buscar. Aquele moço ficou com confiança, com arma na mão, defendendo o rei e o tenente ferido. Quando foi no final da tarde, um caminhão chegou perto e então resgatou a todos eles. O rei Vitório era um rei presente. Deus é um rei presente. Ele quis mostrar isso para o povo de Israel. Ele disse: eu tirei vocês do Egito porque eu queria vocês perto de mim. Por isso, Deus queria que seu povo soubesse desse desejo divino de estar junto do povo. Ele depois vai mandar Moisés fazer um tabernáculo, um santuário, para que eles estivessem junto com o povo ali. Ou seja, caminhando com o povo. Já estava caminhando naquela coluna de nuvem, naquela coluna de fogo à noite. Mas Deus queria algo mais pessoal. Queria que o povo ouvisse sua voz. Queria que o povo ouvisse a sua presença através do Shekinah, dentro do santuário. Por isso, Deus é um Deus presente. Pergunta número 1. Quando Moisés... sim, outra coisa. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu quero que você suba no monte, leve Nadab e Abiú, leve também Josué, leve alguns anciãos, e eu quero falar para você o que eu quero fazer com o povo. Eu quero santificar o povo e dizer o quanto eu amo. E a pergunta número 1 é para isso. Quando Moisés ele leu o livro da aliança e aspergiu sangue sobre o povo, qual a função desse ritual ali, pensando no relacionamento? Deus disse: Moisés, eu quero que você leia o livro da aliança, o livro da lei. Eu quero que você mate novilhos. Você pegue o sangue desses novilhos, você jogue um pouco em cima do altar e você jogue um pouco, você vai fazer a aspersão, aspergir em cima do povo o sangue do novilho. Isso significa que a leitura do livro da aliança é que eu estou pronto a ajudar o povo a cumprir a aliança. E o sangue significa que eu estou perdoando, justificando, aceitando esse povo para perto de mim. Simboliza o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a pergunta número 1 é: quando Moisés leu o livro da aliança e aspergiu o sangue do novilho, o que representou esse ritual na questão do relacionamento? Êxodo capítulo 24 diz assim: depois dessas coisas Deus disse a Moisés: sobe ao monte,
tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E Moisés se chegará ao Senhor, mas esses não chegarão, nem o povo vai subir com ele. Veio, pois, Moisés e assim contou ao povo tudo que Deus havia falado e todos os seus estatutos. Então o povo disse: tudo que o Senhor falar, nós cumpriremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se de manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, um para cada tribo, segundo as tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel para pegassem holocaustos e sacrificassem ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue que foi tirado dos novilhos e colocou em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu perante os ouvidos de todo o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, nós faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue que estava na bacia de reserva e jogou sobre o povo, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras que vocês confirmaram. Então a pergunta é, quando Moisés leu o livro da aliança e aspergiu sangue sobre o povo, qual a função desse ritual pensando no relacionamento? Resposta: ouvir a palavra de Deus significa aceitar a vontade divina. Receber o sangue sobre si significa ser aceito por Deus e aceitar que por meio de Jesus e através do Espírito Santo a pessoa é capaz de sentir-se justificada e de seguir as instruções divinas com a ajuda de Deus. Com este ritual de leitura do livro, da aliança e do sangue aspergido sobre o altar e sobre o povo, Deus estava confirmando a aliança que ele havia feito no Sinai. Ele disse: Moisés, estão aqui os 10 mandamentos, estão aqui o código da aliança, as leis complementares, os sacerdotes vão ensinar ao povo e os juízes vão julgar quando houver algum tipo de problema. E com isso vocês vão seguir a vida. Eu quero que vocês sejam uma nação santa, um reino de sacerdotes. Então Deus disse, para confirmar isso, eu quero que vocês façam um ritual. Leia diante do povo o livro da aliança, e você pega sangue de novilhos, você pega e vai aspergir sobre o altar e aspergir sobre o povo. Significa que eles estão aceitando as minhas instruções e eu estou aceitando a presença deles através do sangue sobre eles. Moisés assim o fez e o povo sentiu-se abençoado e ungido. Mas eu sabia que o povo de Israel tinha uma natureza inclinada para a idolatria, fruto da contaminação de 400 anos no Egito. Deus sabia que o povo ia precisar de ajuda. E para isso, ele daria o Espírito Santo para ajudar o povo nessa tarefa de se tornar um povo santo. Não era uma tarefa fácil. Educar esse povo a se santificar a cada dia, a cada momento. Nós precisamos da presença do Espírito Santo, senão nós também não conseguiremos servir a Deus e cumprir a sua lei por amor. Por isso é importante nós termos a consciência de que o Espírito Santo está nos ajudando. Existe um filme chamado Carruagens de Fogo. Nesse filme, Gerald Abrams, que era um corredor britânico, ele perdeu a corrida dos 100 metros rasos. Ele ficou tão desanimado que sentou na arquibancada do estádio, olhando para a pista, onde ele havia perdido por milésimo de segundo a corrida. Ele disse, nunca mais vou correr. A esposa dele estava do lado, passou a mão sobre o braço dele e disse, se você não correr, você nunca vai ganhar. Ele parou por um momento, olhou para a pista, levantou-se e disse, então eu vou correr. Se é correndo que eu vou vencer, então eu vou correr. No ano seguinte, Geraldo Abrams ganhou a medalha de ouro. Ele foi incentivado pelas palavras da esposa. Se você não correr, você não vai vencer. Deus estava querendo dizer para o povo de Israel, se vocês não correrem a corrida que eu estou propondo, vocês não vão vencer. E só vão vencer se estiverem assim com a minha ajuda. Deus está dizendo isso para nós hoje. O livro de Hebreus, capítulo 12, diz, correndo com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus está na pita de chegada. Ele já correu a corrida desta vida. E ele é o vencedor que está na fita de chegada, aguardando a nossa chegada. Para isso, ele vai nos ajudar a chegarmos lá.
Quando houve a corrida de Seattle, a maratona, algumas pessoas deficientes também correram. No final da corrida das pessoas, assim que corriam de forma natural, havia a corrida paralímpica. E ali havia pelo menos uns 200 que iam correr. Foi dada a largada, e quando todos começaram assim a correr da maneira que eles podiam correr, todos estavam se distanciando, mas um menino caiu. Sabe o que fizeram? Os 199, eles pararam a corrida, voltaram, levantaram o menino deficiente, e todos eles abraçados chegaram na fila de chegada. Deus quer dizer que nós, como irmãos na fé, temos que nos ajudar uns aos outros na caminhada para o céu. E o Espírito Santo vai nos ajudando. Quando nós caímos, ele nos levanta e diz: meu filho, continue a corrida. Deus os abençoe. Que o livro da lei e o sangue da aliança sejam para nós uma realidade. O livro da lei são os 10 mandamentos, a lei moral. E o sangue da aliança é o sangue de Jesus que nos salvou, e o Espírito Santo nos levanta quando caímos e nos dá condições de continuarmos a corrida da fé. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma boa semana.